Veja, nós estamos falando de justiça. Quando se fala de justiça, nós falamos de respeito às leis, respeito às garantias individuais, respeito à nossa Constituição Federal. E, portanto, se nós tratarmos desse processo dentro da perspectiva do Estado de Direito, da democracia, da Constituição brasileira, o deputado Daniel Silveira deve ser inocentado por várias razões, mas eu quero destacar uma delas. O Congresso Nacional revogou a famigerada Lei de Segurança Nacional, a lei que tem como, ou tinha como um dos tipos penais, o tipo penal que o Daniel está sendo processado e acusado. Todos nós sabemos, e qualquer estudante de direito sabe, que na revogação de uma lei que previa determinados tipos penais, há a chamada abolício crimes. Portanto, o deputado Daniel Silveira, se nós considerássemos apenas esse argumento, já deveria ter sido absolvido. Infelizmente, é um processo político e não jurídico. O deputado, eu separei aqui alguns trechos do que ele disse. Ele enalteceu o ato institucional número 5, né, considerado o mais duro da ditadura, disse que vocês deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita de 11 ministros, novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí e vários também que já passaram não mereciam. Vocês são intragáveis, inaceitáveis, intolerável, faquin. Foi um dos comentários feitos pelo deputado Daniel Silveira. No outro trecho, vou abrir aspas para a fala do deputado, ele disse que os ministros do STF não servem para porra nenhuma para esse país. Não tem caráter, nem escrúpulo, nem moral. Deveriam ser destituídos para a nomeação de 11 novos ministros. Bom, quero te ouvir, deputado. Qual a avaliação que o senhor faz? É claro que os deputados têm prerrogativa para falar, né? Eles tem a chamada imunidade parlamentar, mas o senhor concorda que há alguns limites que são baseados pela própria Constituição ou não? Por exemplo, acha que esses pronunciamentos, essas falas do seu colega estão de acordo, dentro do limite, né, do aceitável? Diego, a própria Constituição Federal traz, como você bem lembra, os limites. E a Constituição Federal, bem como as demais legislações e o próprio regimento da Câmara dos Deputados prevê que nos casos de abuso da liberdade de expressão de parlamentares, o caminho é a utilização da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados para que o deputado seja eventualmente penalizado. Esse é o caminho da Constituição Federal, esse é o caminho da lei. Não se pode, sob o pretexto de combater supostas ilegalidades ou abusos, não se pode rasgar a Constituição para combater essas supostas irregularidades. Aliás, os regimes que adotavam esse tipo de perspectiva, esse tipo de conduta, foram os regimes nazista, fascista, comunista, que, sob determinado pretexto, simplesmente ignoravam a lei e as suas próprias legislações internas. Então, veja, nos casos de abuso, a nossa própria legislação, a nossa Constituição Federal já prevê o caminho. É a utilização da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados para que o deputado Daniel seja eventualmente penalizado. Esse é o caminho da legislação. Não se pode, repito, rasgar a Constituição Federal sob qualquer pretexto. Recentemente, o deputado voltou aí às notícias em relação ao descumprimento de algumas decisões judiciais. Ele não foi colocar a tornozeleira eletrônica, resistiu, chegou a passar uma noite na Câmara dos Deputados, né? Ficou no plenário, depois no gabinete, resistiu ao máximo até que recuou e colocou a tornozeleira. Nem esse fato o senhor não acredita que traz aí um agravamento, quer dizer, um descumprimento de uma ordem da Justiça? Poderia ser até interpelado um recurso, né? Impetrado um recurso no caso de discordância, mas houve um descumprimento dessa decisão judicial. Diego, eu quero citar dois fatos. O primeiro dos fatos é que, na última ocasião em que o deputado Daniel Silveira fez uso da tornozeleira, foi por supostamente ter tentado retirar a tornozeleira que ele havia estado. E aí, com base nesse argumento, o ministro Alexandre de Moraes fez com que o deputado retornasse à cadeia. O deputado Daniel Silveira, nessa segunda ocasião em que esteve preso, ele permaneceu por aproximadamente 6 meses, um semestre, preso por supostamente violar a tornozeleira eletrônica. Recentemente, há pouco mais de 2 meses, a Polícia Federal fez um laudo dizendo que não havia qualquer tentativa
de retirada da tornozeleira eletrônica que estava no deputado Daniel Silveira. Resultado, nós tivemos um deputado federal preso por 6 meses, por um semestre, por um suposto fato que a própria Polícia Federal agora diz que não ocorreu, que não há qualquer indício, segundo os peritos da Polícia Federal. O segundo fato que eu gostaria de citar é: nunca, nem na história do regime militar, nunca a Polícia Federal ingressou dentro do plenário da Câmara dos Deputados para aplicar qualquer medida, sequer para fazer qualquer notificação de parlamentares. Isso foi dito, inclusive, e relembrado pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, pelo vice-presidente da Casa, o deputado Marcelo, que ressaltou que a Câmara dos Deputados, que, portanto, o Congresso Nacional, não abriria mão da prerrogativa da soberania do plenário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma das mais graves dos últimos anos, dizendo que a Polícia Federal podia, inclusive, ingressar no plenário da Câmara dos Deputados ou em qualquer outra instalação da Câmara dos Deputados para fazer a instalação da chamada tornozeleira eletrônica. Então, nós estamos vivenciando, vendo com os nossos próprios olhos, abusos que estão sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, sob o pretexto de estar combatendo supostas ilegalidades ou supostos abusos do deputado Daniel Silveira. Não se combate supostos abusos cometendo mais abusos. Então, é inadmissível que no Estado de Direito, numa democracia, isso continue acontecendo. Deputado, o senhor disse aí o que o senhor entende que deveria ocorrer, mas a gente sabe que a realidade... Não, que a lei diz que tem que ocorrer. Sim, não, entendi. Eu entendo. Não, ok, no entendimento do senhor com base na lei. É que há discordância com o pensamento do senhor, mas eu estou aqui para ouvi-lo, né, e ouvir os seus argumentos. Quero te perguntar agora, além disso, deputado, o que o senhor acha que vai acontecer amanhã, independentemente né, da tua visão em relação à Constituição, o que o senhor defendeu aqui, os seus argumentos, com base de informações que já foram divulgadas, inclusive pela imprensa, não é? Que há uma tendência de que o Daniel Silveira, deputado, seja condenado. Qual que é a expectativa do senhor para esse julgamento de amanhã? Só antes de entrar nessa resposta, eu quero só ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, num julgamento de poucos anos atrás, salvo engano de 2017, já decidiu que não se aplica a tornozeleira eletrônica e nem outras medidas cautelares aos parlamentares, aos deputados federais, sob pena de terem o seu mandato, portanto, a soberania popular restringida. Pode ser até que se use a tornozeleira, mas o que o ministro Alexandre queria era que, além da tornozeleira, o deputado Daniel Silveira se limitasse à sua própria cidade e à nossa capital, Brasília, no Distrito Federal. Ora, um parlamentar é parlamentar do Brasil todo. Como que ele pode ser impedido de viajar pelo seu próprio estado, que é o Rio de Janeiro? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão. O ministro Marco Aurélio tem dito e tem proferido palestras sobre isso. Infelizmente, e aí respondendo já a tua pergunta, se o Supremo Tribunal Federal seguir a linha que vem seguido nesses últimos meses, nesses últimos anos, nesses inquéritos que eu considero ilegais, infelizmente vão condenar o deputado Daniel Silveira. Digo infelizmente, porque não é uma opinião minha, é a letra da lei. A letra da Constituição Federal é clara, não aceita outras interpretações. A história da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é clara. Acontece que tem mudado a jurisprudência, o entendimento de maneira casuística, portanto, rasgando a Constituição Federal, rasgando as legislações brasileiras, numa nítida afronta não só ao poder legislativo, como à própria população.